Você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo? Já entrou em um templo, viu as luzes, ouviu os louvores, sentiu o calor das pessoas, mas no fundo, parecia que Deus não estava lá. Talvez você nem saiba explicar, mas algo dentro de você já gritou: tem algo estranho aqui. E se eu te dissesse que esse grito não era paranoia, nem cansaço, mas um sinal do Espírito? Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta, mas que está na Bíblia, estampada em Apocalipse e gritada pelo próprio Cristo. Nem toda igreja que carrega o nome de Deus pertence a Ele. Essa é a promessa, ou melhor, o alerta que vai abrir seus olhos. O vídeo de hoje é um convite para ver o que muitos se recusam a enxergar. Não estamos falando de religião, de denominação, nem de placa na fachada. Estamos falando de presença ou ausência, de vida ou morte espiritual, de um Deus que ainda anda entre os candeeiros, mas que também remove aqueles que o rejeitaram em silêncio. Jesus avisou em Apocalipse 2:5: se não te arrependeres, virei a ti e tirarei do seu lugar o teu candeeiro. O que isso significa? Que é possível uma igreja continuar existindo, mesmo depois de Deus ter saído. O culto continua, a música continua, os eventos continuam, mas o céu se calou, o Espírito se retirou e ninguém percebeu. Você consegue imaginar algo mais assustador do que isso? Um lugar onde o nome de Jesus é mencionado, mas onde ele não está mais presente. Onde a Bíblia é lida, mas não é mais obedecida. Onde o povo se emociona com canções, mas não se arrepende com a verdade. É como aquele momento em que Sansão se levanta para lutar e não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Ele achava que ainda estava ungido. Ele pensava que tudo era como antes, mas estava sozinho, vazio, derrotado. E esse é o retrato de muitos templos hoje. Imagine um altar, imenso, moderno, bem iluminado, um púlpito imponente, cadeiras cheias, palavras fortes, aplausos, risos. E, do lado de fora, alguém bate na porta, com suavidade, com insistência, com tristeza. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus em Apocalipse 3:20. Sim, ele está do lado de fora da própria igreja, rejeitado pelo sistema que carrega seu nome, ignorado pelas programações que não têm mais espaço para a sua presença. E o mais assustador, ninguém nota. Todos seguem sorrindo, seguem dançando, seguem declarando bênçãos e promessas, enquanto o autor da vida está do lado de fora, esperando que alguém, ao menos abra a porta. Você já entrou em uma igreja onde tudo parecia certo, mas algo dentro de você doía em silêncio? Onde a palavra era citada, mas não penetrava? Onde o louvor animava, mas não quebrava o coração? Talvez você tenha pensado: o problema sou eu. Mas e se for o contrário? E se for o Espírito te alertando de que a glória já partiu daquele lugar? Como em 1 Samuel 4:21, quando foi dito: e acabou, foi-se a glória de Israel. O templo estava de pé, os sacerdotes ainda estavam lá, mas Deus havia partido, não por acaso, mas porque foi rejeitado. A virada disso tudo vem agora. Talvez você esteja frequentando um lugar onde Cristo já não entra há muito tempo, e você nem percebeu, porque aprendeu a se acostumar com o movimento, com a rotina, com a liturgia. Aprendeu a confundir agitação com unção, barulho com glória, palavras bonitas com verdade. Mas agora você sente: algo está fora do lugar e não dá mais para ignorar, porque não é sobre quantidade de pessoas, é sobre presença. Não é sobre beleza do templo, é sobre o quebrantamento no altar. Não é sobre uma agenda lotada de programações, mas sobre o joelho dobrado no secreto. O que define se uma igreja pertence ou não a Deus não é sua fama entre os homens, mas sua fidelidade diante do trono. E essa fidelidade começa onde a maioria desiste: no arrependimento, no temor,
na verdade que corta, cura e transforma. Não há como ter comunhão com o Santo e permanecer vivendo como se nada tivesse acontecido. Onde há luz, as trevas são expostas. Onde há cruz, o orgulho morre. Então a pergunta que martela no fundo da alma é: se Jesus entrasse hoje na sua igreja, ele sorriria ou choraria? Ele se assentaria com o povo ou sairia batendo a porta como em Laodiceia? Ele encontraria um altar ou um palco? A verdade é dura, mas ela liberta. Cristo está voltando. E quando ele vier, não buscará fachadas nem estruturas. Ele virá buscar um povo que ainda o ama, que ainda treme com a palavra, que ainda chora pelos pecados, que não vive da aparência, mas da presença. E esse povo pode ser pequeno, esquecido, perseguido, mas é esse que o céu conhece pelo nome. Agora me diga, a sua igreja, a sua comunidade, o lugar onde você congrega, carrega apenas o nome de Deus ou carrega também a sua presença? Você já parou para pensar que o céu pode estar em silêncio, mesmo enquanto a igreja canta? Que o Espírito Santo pode ter se retirado enquanto o culto continua normalmente? É perturbador, mas real. Há igrejas em funcionamento, com gente orando, cantando, pregando, e ainda assim Deus já foi embora. A glória partiu, a presença cessou, mas ninguém sentiu. É como estar num quarto cheio de vozes, mas não ouvir a única que realmente importa. Tudo continua como sempre. Os músicos ensaiam, os sermões são proferidos com eloquência, os eventos se multiplicam, mas o céu está quieto, sem resposta, sem brilho, sem fogo. A estrutura está de pé, mas o espírito se foi. Lembra de Sansão? Aquele que foi separado por Deus desde o ventre, forte, escolhido, cheio de propósito, mas que aos poucos começou a brincar com o pecado, a se misturar com o mundo, a flertar com o que Deus havia mandado evitar. E então chegou o momento trágico. Ele se levantou como antes, pronto para lutar, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Não sabia. Essa é a parte que me mata. Ele não sabia. Continuou agindo como se estivesse tudo bem, como se ainda tivesse a força, a unção, o favor. Mas tudo havia sido arrancado. E isso está acontecendo agora com muitas igrejas. Continuam se movimentando, mas Deus já não está mais ali. A cena é quase sufocante. Um templo lotado, palmas, palcos, louvor alto, declarações de vitória. Mas espiritualmente é um deserto. O céu observa em silêncio, porque a presença que transforma foi trocada pela performance que entretém. O quebrantamento foi substituído pela agenda. A glória foi negociada por aceitação. E aqui entra o choque. Nem todo barulho é sinal de vida. Nem toda igreja cheia de vozes está cheia da presença. Há comunidades inteiras que aprenderam a sobreviver sem a voz de Deus, que se acostumaram com o barulho humano no lugar da voz divina. É a síndrome de Laodiceia. Dizes: estou rico, estou abastado, de nada tenho falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Jesus está do lado de fora e ninguém percebe. Isso é o mais assustador. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Essa frase não foi dita para o mundo, foi dita para a igreja, para aquela que o expulsou do centro e colocou a si mesma no trono. Uma igreja autossuficiente, satisfeita, orgulhosa. Uma igreja que aprendeu a funcionar sem o Espírito, que domina os métodos, mas esqueceu do quebrantamento. E se isso já estivesse acontecendo onde você congrega? E se, nesse exato momento, você estivesse participando de uma rotina sem glória? Será que ainda saberia reconhecer a presença de Deus se ela sumisse? Porque esse é o perigo de uma fé sem sensibilidade. Quando o coração se acostuma com o sagrado, ele para de se dobrar diante dele. Quando o altar vira palco, o arrependimento vira performance.
Quando o culto vira evento, o espírito vira detalhe, e então o céu se cala. A verdade é, Deus não habita onde ele não é desejado. Ele não divide sua glória com ninguém. Não darei a outrem a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42:8. E quando os holofotes se voltam mais para o homem do que para o cordeiro, a nuvem vai embora, silenciosamente, como um vento que passa e ninguém nota. E sabe o que é mais trágico? A igreja continua cantando, continua pregando, continua atraindo pessoas, mas o céu já desligou os holofotes. O culto está acontecendo, mas não é aceito. A glória se foi, como nos dias de Icabô, 1 Samuel 4:21. Foi-se a glória do Senhor. Você consegue imaginar isso? Um culto onde o nome de Jesus é usado, mas Jesus mesmo não está presente? Onde as pessoas saem emocionadas, mas não transformadas? Onde há lágrimas, mas não há rendição? O Espírito Santo não é um adereço para cultos bonitos. Ele é o próprio Deus entre nós. E quando ele se retira, tudo o que resta é religiosidade, rito vazio, aparência. E essa aparência engana, porque muita gente confunde movimento com presença, mas Deus não se move onde não há verdade. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, João 4:24. E onde há falsidade, vaidade, manipulação e entretenimento, ele não habita, ele se arrala. E o céu em silêncio é o maior grito que uma igreja pode receber. Se hoje a sua igreja perdeu o arrependimento, trocou a cruz pela comodidade, a glória pela estratégia, pare, olhe ao redor, escute o silêncio e pergunte com coragem: será que Deus ainda está aqui? Você já chorou por seus próprios pecados? Já sentiu aquela dor silenciosa que nasce não do medo do inferno, mas da ausência de Deus? Há igrejas que choram e há igrejas que apenas performam. E é aqui que o Espírito faz distinção entre o que pertence a Ele e o que só carrega seu nome. Depois do silêncio, depois da presença ter partido, há um lugar onde Deus ainda entra. E é ali onde existe arrependimento real, não fingido, não superficial, não o discurso de domingo, mas o gemido secreto de quem sabe o quanto é indigno. A primeira igreja que Deus reconhece é aquela onde há lágrimas no altar, onde a cruz ainda pesa, onde o joelho ainda dobra sem precisar de plateia. É impossível estar diante de um Deus santo e continuar de pé como se nada estivesse errado. O profeta Isaías viu o Senhor exaltado, e a primeira coisa que saiu de sua boca não foi um aleluia ensaiado, mas um grito de desespero. Ai de mim, estou perdido! Isaías 6:5. E é exatamente esse tipo de reação que a presença de Deus provoca: constrangimento, convicção, confronto, arrependimento. Mas hoje, o que vemos são altares sem dor, púlpitos que não falam mais de pecado, cultos onde ninguém mais chora, ninguém se dobra, ninguém geme. A cruz virou símbolo decorativo, e a graça, uma desculpa para não mudar. Só que onde não há arrependimento, Deus não permanece. Onde não há confronto, não há cura. A igreja que pertence a Deus sabe disso. Ela não celebra a santidade como um troféu, mas como um fardo que a faz correr para o sangue. Porque quem conhece o peso da culpa, reconhece o valor do sangue. Só valoriza a cruz quem entende que deveria estar pendurado nela. Jesus contou uma parábola em Lucas 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O primeiro orava de pé, cheio de si, agradecendo por sua justiça. O segundo nem ousava levantar os olhos. Batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. E Jesus disse que esse sim desceu justificado, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que dói? É ver igrejas hoje se parecendo cada vez mais com o fariseu, orgulhosas de suas estruturas, de seus eventos, de suas doutrinas corretas, mas frias, vazias, mortas.
Já não choram mais, já não se arrependem, não há quebrantamento, só argumento, não há confissão, só opinião. Mas a igreja que ainda pertence a Deus, ela sente saudade da presença. E isso dói. Quando Deus parece distante, ela para tudo, fecha a agenda, desliga o som, rasga o coração, porque ela sabe que sem a presença nada faz sentido, nada tem vida. Como Davi, que depois de seu maior pecado não pediu posição nem reputação de volta, mas clamou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51:11. Isso é arrependimento, não é remorso, não é medo do castigo, é desespero pela ausência de Deus. A igreja que pertence a Deus tem o altar manchado por lágrimas. Ela não se exalta, ela se humilha. Ela reconhece que precisa ser lavada todos os dias. Ela prega sobre pecado não para condenar, mas para libertar. Porque quem ignora o juízo nunca entenderá a graça. Quem não fala do inferno não valoriza o céu. Quem não prega sobre santidade não conhece o Deus da Bíblia. A presença de Deus não é atraída por talentos nem por estrutura. Ela vem quando há quebrantamento, quando o povo para de fingir, quando o altar deixa de ser palco, quando a palavra volta a ser espada. É nesse lugar que Deus se revela, não em meio ao barulho, mas no silêncio que nasce de um coração rasgado. Hoje, muitas igrejas vivem sem confrontar, sem pregar sobre cruz, sem chorar pelo pecado. Mas a igreja que Deus conhece, ela chora, ela se arrepende, ela volta. E é por isso que permanece. Não porque seja forte, mas porque se humilha. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou, com os olhos em Cristo. O verdadeiro sinal de uma igreja viva não é o número de seguidores, mas o número de joelhos dobrados. E se hoje sua comunidade não fala mais sobre arrependimento, se o pecado não é mais tratado, se a cruz foi substituída por frases motivacionais, cuidado, porque onde não há choro, não há glória. Onde não há arrependimento, não há Deus. Sabe o que é fácil? Ser igreja quando tudo vai bem, quando há liberdade, quando há aplausos, quando há elogios da sociedade, seguidores nas redes, espaço na mídia. É fácil manter uma fé vibrante quando não há pressão alguma, quando o custo de servir a Cristo é quase zero. Mas e quando tudo desaba? E quando seguir Jesus significa ser ridicularizado, rejeitado, esmagado? É aí que aparece a segunda igreja que Deus reconhece. Uma igreja sem prestígio, sem influência, sem poder humano, mas que carrega algo que o céu jamais ignora: fidelidade no sofrimento. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos do mundo, mas rica diante de Deus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, disse Jesus em Apocalipse 2:9. Que contraste violento! Os homens desprezavam, Cristo honrava, o império a perseguia, o céu a exaltava. Hoje muitos querem ser reconhecidos por títulos, visualizações e relevância. Mas Esmirna era reconhecida por algo que não se compra: perseverança na dor. Ela não era aplaudida, ela era oprimida. E mesmo assim, ela não negava o nome de Jesus. É fácil louvar quando o templo está cheio, mas você continuaria adorando se só restasse você? Se o culto acontecesse numa prisão? Se suas costas estivessem marcadas por perseguição? Se cada canção custasse um pedaço da sua liberdade? Paulo e Silas sabiam o que era isso, acorrentados, feridos, injustiçados. Mas ali, dentro do cárcere, cantaram. Não havia microfone, não havia aplausos, mas o céu escutou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos escutavam. Atos 16:25. E o que veio depois foi sobrenatural. A prisão tremeu, as correntes se romperam, a glória desceu, porque onde há fidelidade no sofrimento, há manifestação divina. Mas o que vemos hoje são igrejas preocupadas em agradar, em se adaptar, em suavizar a verdade para não perder o público.
altares diplomáticos, onde não se fala mais de pecado, de cruz, de confronto, onde a palavra é moldada para caber na cultura. Mas Esmirna não se dobrava. Ela preferia ser desprezada pelos homens a ser rejeitada por Deus. E talvez você esteja em uma igreja que é assim, pequena, ignorada, talvez perseguida, talvez com poucos recursos, mas onde há joelhos dobrados, onde o nome de Jesus ainda é proclamado com temor, onde a verdade ainda corta como espada, onde a presença ainda é maior que o prestígio. E a verdade é essa: é melhor ser pequeno com a presença de Deus do que grande com a ausência dele. A fidelidade não depende do tamanho da estrutura. Ela se revela no fogo da provação. É no meio da dor que o caráter espiritual se mostra. Quando não há multidão, mas há convicção. Quando não há palcos, mas há altar. Quando não há proteção humana, mas há comunhão com o céu. A fidelidade na perseguição é como ouro refinado. Brilha mais quando é esmagado. E Deus vê. Deus recolhe cada lágrima. Deus fortalece cada coração ferido. Ele nunca prometeu conforto, mas prometeu presença. E Esmirna é a prova viva de que Deus caminha com os feridos que não desistem. Mas aqui vai o choque. Hoje, muitas igrejas nunca enfrentaram oposição, nunca incomodaram o mundo. E por isso mesmo, talvez nunca tenham sido um problema para o inferno, porque a luz que brilha incomoda. E se o mundo está aplaudindo demais, talvez seja hora de perguntar: o que estamos pregando? Quem estamos tentando agradar? A quem pertencemos de verdade? Esmirna nos lembra que fidelidade não se mede nos tempos fáceis. Ela é provada no sofrimento, no desprezo, no silêncio, na cruz. A fidelidade de verdade custa, e é por isso que Jesus disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Essa promessa não é para os populares, é para os que permanecem, para os que não se vendem, para os que continuam mesmo sangrando, mesmo chorando, mesmo sendo deixados de lado. Hoje, muitos estão trocando fidelidade por relevância, verdade por audiência, cruz por conforto. Mas Deus continua levantando um remanescente, um povo que prefere ser esmagado pelo mundo a ser ignorado pelo céu. Talvez essa igreja seja a sua. Talvez você esteja nela agora, cansado, desanimado, mas fiel. O mundo não te reconhece, mas o céu sabe o seu nome. E isso basta. Isso é tudo. Porque no fim, não serão os eventos, nem os números, nem os aplausos que importam. Será apenas uma coisa: você foi fiel? Nem sempre é fácil perceber. Às vezes, é só um detalhe, um versículo cortado aqui, uma verdade suavizada ali, uma doutrina silenciada por ser antiquada demais. E sem que se perceba, a Bíblia deixa de ser a voz e passa a ser apenas um adorno, um pano de fundo bonito para ideias humanas. E é nesse ponto que muitas igrejas começam a morrer, mesmo cheias. Mas existe uma igreja, uma entre tantas, uma pequena, talvez esquecida, sem fama, sem influência política, sem grandes plataformas, mas que carrega algo que o céu valoriza mais do que qualquer visibilidade: obediência inegociável à palavra de Deus. É a igreja de Filadélfia. Jesus olhou para ela e disse algo que não disse a nenhuma outra: porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. É sobre isso, é sobre guardar, não citar, não exibir, não usar para massagear o ego, mas guardar com temor, com zelo, com reverência. A igreja de Filadélfia não era admirada pelo mundo, era honrada pelo céu. E não foi por causa do tamanho do templo ou da força da liderança, mas porque conservou a palavra como autoridade suprema. Hoje vivemos um tempo em que muitas igrejas trocaram a espada por uma almofada, onde a palavra é adaptada ao público, onde só se prega o que agrada, o que não confronta, o que não assusta.
Mas a palavra de Deus não foi feita para confortar pecadores em sua zona de conforto. Ela foi feita para cortar, para transformar, para quebrar o velho homem e gerar uma nova criatura. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. E é por isso que muitos já não suportam ouvi-la. Como Paulo profetizou em 2 Timóteo 4:3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo chegou. Chegou quando começaram a silenciar o juízo e exaltar apenas promessas. Quando pararam de falar sobre inferno para não parecerem radicais. Quando transformaram a Bíblia em livro de autoajuda e a cruz em uma metáfora leve demais para uma realidade sangrenta. Mas Filadélfia nos lembra: a presença de Deus não se move onde a palavra é ignorada. Deus não habita onde sua voz foi substituída por opiniões humanas. Onde se cita a Bíblia, mas não se vive por ela. Onde se declara versículos, mas se distorce seu significado para agradar multidões. A igreja que pertence a Deus não apenas lê a Escritura, ela se curva diante dela. Ela entende que cada linha foi soprada pelo Espírito, que cada mandamento carrega a pureza do céu, que cada correção é expressão de amor. Ela não negocia princípios, não seleciona verdades. Ela prega o que o mundo não quer ouvir, porque teme mais a Deus do que a rejeição humana. E aqui vem o choque de realidade. Há igrejas que dizem ser evangélicas, mas negam as verdades centrais da fé. Negam a autoridade absoluta das Escrituras. Negam a divindade de Cristo. Negam a necessidade de arrependimento. Negam o juízo eterno. E por mais belas que sejam por fora, por mais impressionantes que pareçam, o candeeiro já foi removido. Apocalipse 2:5. Deus não compartilha sua glória com ninguém, e Ele não aprova igrejas que o desonram com aparência de piedade, mas negam seu poder, 2 Timóteo 3:5. A Bíblia não é decorativa, ela é espada, ela é fogo, ela é martelo, e quando uma igreja deixa de proclamá-la com temor, ela perde sua essência. A autoridade de uma igreja não está no carisma do pregador, nem no som do louvor, nem no alcance do Instagram. Está no quanto ela honra a palavra. E se hoje a sua igreja prega o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir, então algo está errado, muito errado. Porque a igreja que Deus reconhece é aquela que prega sobre céu e inferno, sobre graça e juízo, sobre amor e santidade. Porque ela sabe que o evangelho verdadeiro é equilíbrio e não conveniência, é vida, mas também cruz, é consolo, mas também renúncia. Filadélfia era assim. E por isso Jesus disse: porque guardaste a minha palavra, eis que te guardarei da hora da provação. Apocalipse 3:10. Uma promessa feita não aos grandes, mas aos fiéis. Aqueles que guardaram, que não negaram, que resistiram quando tudo ao redor caiu. Essa é a igreja que permanece, mesmo pequena, mesmo rejeitada, mesmo esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus, porque quem guarda a palavra, guarda a presença. Nem toda igreja viva está viva, nem todo altar iluminado carrega luz, nem todo nome que estampa Jesus na fachada é reconhecido por ele. A parte mais assustadora dessa jornada espiritual talvez seja esta: existem igrejas em pleno funcionamento que já foram rejeitadas por Deus. E não é uma metáfora, é realidade, é juízo, é sentença. Jesus avisou, em palavras que ecoam como trovões no meio da aparência religiosa: tenho contra ti, Apocalipse 2:4. Você consegue imaginar ouvir isso da boca dele? Aquele que conhece as intenções, que sonda os corações, que caminha entre os candeeiros, dizendo que tem algo contra a igreja. E quando ele diz isso, não é uma crítica, é um alerta de condenação iminente. Sabe o que é pior? Essas igrejas continuam existindo. Tem culto marcado, tem eventos, tem seguidores, tem liderança,
mas já foram abandonadas pela glória, já não têm o Espírito, já não têm o favor, e nem perceberam, porque aprenderam a funcionar sem Deus. Laodiceia é o retrato dessa tragédia, uma igreja que se dizia rica, próspera, bem-sucedida, mas que aos olhos de Jesus era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. Uma igreja satisfeita demais para se arrepender, moderna demais para se quebrantar, religiosa demais para perceber que Jesus já não estava mais dentro, estava do lado de fora batendo. Apocalipse 3:20. E isso parte o coração, porque é possível cantar sobre Jesus sem permitir que ele reine. É possível pregar sobre a cruz sem se ajoelhar diante dela. É possível gritar aleluia e estar completamente longe dele. Essas igrejas continuam, mas o Espírito já partiu. É como Sansão. Ele brincou com a unção até o dia em que ela foi embora. Ele se levantou como sempre, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. E hoje, muitos púlpitos vivem essa mesma ilusão. Continuam se levantando, declarando, impondo as mãos, reunindo multidões, mas o céu já desligou os holofotes. Essas são as igrejas que trocaram a cruz pela cultura, que começaram fazendo pequenos ajustes, suavizando verdades, omitiu um versículo aqui, adaptou outro ali, e sem perceber, o evangelho foi completamente diluído. Já não há arrependimento, já não há temor, já não há renúncia, só palavras motivacionais, espetáculos, coaching com nome de empregação. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. 2 Timóteo 3:5. Paulo já tinha visto isso, já tinha discernido o futuro que agora está diante de nós. Altares cheios de ego, mas vazios do Espírito. E o mais chocante é que essas igrejas são populares, têm alcance, têm likes, têm aplausos, mas estão mortas. E ninguém quer dizer isso, porque confrontar dói, porque apontar a verdade incomoda. Mas a verdade precisa ser dita. Existem igrejas condenadas, que seguiram o caminho de Balaão, vendidas, que abriram espaço para doutrinas de homens, que transformaram o altar em vitrine, que usaram a fé como produto. E o que Jesus diz sobre elas é claro: arrepende-te, senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:16. Ele não está indiferente, ele está em guerra contra esse tipo de igreja, porque essas igrejas não estão apenas enganadas, elas enganam. São como sepulcros caiados. Por fora, beleza. Por dentro, morte. Você talvez esteja frequentando um lugar assim, um templo bonito, cheio, acolhedor, mas onde a palavra já não corta, onde o arrependimento desapareceu, onde o culto se tornou entretenimento, onde a liderança fala muito de Deus, mas vive para si mesma. E a pergunta é direta, crua, urgente: Jesus ainda está aí? Se a cruz não é mais o centro, se o pecado não é mais confrontado, se a palavra foi substituída por frases vazias, então o candeeiro foi removido. E continuar nesse lugar é correr o risco de ser cúmplice da apostasia. Porque a Bíblia não diz tolere, ela diz sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Não é sugestão, é um clamor. É Deus dizendo: eu não estou mais aí, saia agora. Não importa o vínculo, a amizade, o costume. Se a presença de Deus já partiu, você também precisa partir. O tempo da omissão acabou. O Espírito está separando os que são dos que apenas parecem. A peneira começou, e o julgamento não começa no mundo, começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4:17. Tem horas que não dá mais para ignorar. O brilho dos holofotes não consegue mais esconder o vazio no altar. O som dos aplausos não consegue mais abafar o silêncio do céu. O movimento continua, mas a presença foi embora. E nesse cenário sombrio, Deus se levanta.
não com palavras suaves, não com sugestões, mas com uma ordem: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Essa não é uma frase simbólica. É um grito de misericórdia, uma tentativa final de alcançar corações que ainda tremem diante da verdade. Porque Deus sabe o que muitos não querem enxergar. Há lugares que ainda usam seu nome, mas já estão em rebelião. E permanecer nesses lugares não é fidelidade, é cumplicidade. O Espírito Santo está clamando, não para quem está no mundo, mas para quem ainda está dentro. Dentro de sistemas, estruturas e igrejas onde Cristo já não reina. E esse clamor corta fundo, porque ele vem com dor, com urgência, com amor, mas também com separação. Deus está dizendo: saia enquanto ainda há tempo. Saia da aparência, saia da religiosidade, saia da apostasia camuflada de piedade, saia dos lugares onde o altar foi substituído por um palco, onde a cruz foi substituída por frases de autoajuda, onde a santidade foi arquivada para não ofender os visitantes. Você não foi chamado para ficar onde Deus já saiu. Você não foi salvo para se conformar com o erro só porque é bonito, aceito ou popular. Você não pode continuar onde o Espírito já não habita mais, só porque ama a liturgia, ou tem amigos ali, ou já investiu anos da sua vida. Lembra do templo em Jerusalém? Foi construído com ouro, dedicado com sacrifícios, cheio da glória de Deus. Mas séculos depois foi destruído, porque o povo permaneceu. Mesmo depois que Deus se retirou, a estrutura permaneceu de pé, mas o trono já havia sido esvaziado. E você vai permanecer onde Jesus já está, do lado de fora, batendo na porta? Vai continuar dando sua oferta em altares que promovem o ego? Vai continuar ouvindo mensagens que te deixam confortável, enquanto o céu está chamando para a santidade? Este é o tempo da separação, da decisão, o tempo da peneira. O Espírito não está mais cochichando, ele está gritando. E quem tem ouvidos, ouve. Ouve e obedece, ouve e levanta, ouve e rompe. Porque continuar em meio ao engano, depois de ouvir a verdade, é escolher a condenação com consciência. Deus não está chamando você para andar sozinho. Ele está chamando para andar com o remanescente, com aqueles que ainda choram diante da palavra, com os que ainda amam a verdade, com os que ainda dobram os joelhos, mesmo que a multidão fique de pé. Ele está reunindo um povo que não se curva, que não se vende, que prefere perder tudo, menos a presença. Sim, vai doer sair. Vai doer romper laços, vai doer deixar estruturas que um dia foram boas, mas agora estão apodrecidas. Mas essa dor é o preço da verdade e é infinitamente menor que a dor de ser deixado para trás depois que a porta for fechada. Lembra das virgens imprudentes? Estavam esperando o noivo. Tinha aparência, tinha lâmpada, mas faltava óleo. Quando perceberam, correram para tentar resolver, mas era tarde demais. A porta já estava fechada e ouviram a frase mais cortante de toda a eternidade: não vos conheço. Mateus 25:12. Você ainda tem tempo, ainda há óleo, ainda há chance de sair, de romper, de voltar ao altar verdadeiro, de deixar o sistema e correr para a presença. Mas não vai durar para sempre. Quando a porta fechar, a decisão será irreversível. Então, ouça esse chamado como se fosse Deus falando com você, porque é: sai dela, povo meu, sai do engano, sai do meio da mistura, sai do conforto espiritual, sai da fé superficial, sai da apostasia silenciosa, sai da religiosidade sem cruz, sai da performance sem presença. Sai enquanto ainda há tempo, porque Cristo não vem buscar prédios, ele vem buscar um povo que não se contaminou, um povo que chorou, que guardou, que permaneceu, um povo que deixou tudo para segui-lo, que abriu mão da estrutura para viver a verdade, que disse: não me interessa a aparência, me interessa a presença. E você vai ficar?
Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, porque poucos permanecem até o fim de uma mensagem tão densa, tão profunda, tão confrontadora. Isso revela que você está buscando mais do que palavras bonitas, está buscando a verdade de Deus. E quem busca com sinceridade, encontra. Que o Senhor continue iluminando o seu caminho e fortalecendo sua fé a cada passo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que Deus ministrou ao seu coração. E se você não souber o que escrever, apenas declare: sou grato a Deus. Isso já será o suficiente para sabermos que você ficou conosco até o fim e que faz parte desse povo separado, que não se conforma com a aparência, mas anseia pela presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você sempre encontrará mensagens sinceras, bíblicas e espiritualmente edificantes. E se você deseja nos ajudar a continuar com esse trabalho, considere se tornar um membro do canal. Isso nos ajuda a levar essa verdade cada vez mais longe. E agora, ao final do vídeo, vamos deixar 2 conteúdos recomendados especialmente para você, com reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo continue falando com você e que sua vida nunca mais seja a mesma. Deus te abençoe.